Então, a gente vai observar os principais tipos de funções, quer ver as funções lineares, funções polinomiais, funções potência, funções racionais, em algumas aplicações. Quando a gente está pensando numa função linear, é uma função que vai lembrar a gente esse esboço que está colocado aqui, tá? A função linear, ela tem a característica de que eu tenho uma relação existente entre as variáveis x e y, e essa relação a gente diz que é uma relação linear, a gente não tem uma potência mais alta. A gente consegue descrever essa relação observando que tanto o grau da potência da variável x quanto o grau da variável y é o mesmo, é 1. Tá? Quando a gente vai apresentar uma função, a gente sempre vai ter y em termos de uma função, uma expressão que depende da variável x. Esse y, a gente sempre fornece inicialmente ele com potência 1. Tá? Então, ele tem essa característica aqui, né? Essa variável aqui sempre vai estar com expoente 1, e aqui pode estar com qualquer formato. Nesse caso, para ser uma relação linear, né, aqui o expoente 1, aqui o expoente também vai ser 1 na variável x, tá? Então, a função linear ela vai ter esse formato aqui, y igual a mx mais b, ou y igual a 1ax mais b, onde esse m, para essa expressão que está colocada aqui, vai representar para a gente uma informação importante, esse b também. O gráfico dessa função linear, esse formato que a gente tem aqui, tá? Esse é um dos possíveis, né? A gente também pode ter função linear com esse formato aqui. Vamos desenhar aqui. Isso aqui também é uma função linear, o gráfico de uma função linear, tá? É uma reta, né? Tanto aqui quanto aqui. Só que essa reta aqui, ela tem a característica que à medida que eu estou aumentando o x, meu y está aumentando também, né? Meu y correspondente. Então, pego aqui um ponto, ó. Quando eu observo o valor x e o y aqui. Se eu pegar aqui um outro ponto, ó, um x2 que é maior do que o x1, isso está me levando um valor de y maior também. Então, essa aqui é uma função linear, o gráfico dela é essa reta. E nesse caso aqui, a gente diz que é uma reta que é crescente, que à medida que eu estou aumentando o x, o y está aumentando. Nesse outro aqui, a gente tem uma relação linear também. Só que o que está acontecendo? À medida que eu estou aumentando o x, o valor do y, ele está diminuindo, né? Aqui. Esse aqui também é equação, né? Esse aqui também é representação da equação de uma reta, tá? Então, o formato, né, se vai ser assim, crescente, ou se vai ser assim, decrescente, vai ser determinado pela equação da reta, tá? Pela expressão da função. Esse mzinho que a gente tem lá, y igual a mx mais b, esse m aqui, é a declividade ou a inclinação da minha reta. Essa informação é que vai determinar se a minha função tem lá aquele comportamento crescente ou se ela vai ter aquele comportamento decrescente. Então, vai ser o valor desse m que vai sinalizar para mim esse comportamento do gráfico. Como é que eu faço para encontrar quem é essa inclinação? A inclinação, ela vai ser a variação de 2 pontos, né? A variação dos y desses 2 pontos sobre a variação em x. Então, se eu tiver informação sobre 2 pontos, eu consigo traçar uma reta e eu consigo definir qual é a inclinação dela. E depois eu consigo determinar completamente qual é a equação da reta que passa ali por aqueles 2 pontos. Então, para encontrar aqui a inclinação, eu preciso fazer a variação em y sobre a variação em x. Aqui a gente está colocando ó, y2 menos y1. A variação ela vai ser essa diferença entre valores de y sobre valores de x. Essa inclinação, ou essa declividade, ela está fornecendo para a gente essa relação de quanto y varia em relação a x. Isso vai ser um conceito importante quando a gente for definir derivada. Derivada mede justamente isso, essa taxa de variação de uma variável em relação à outra, tá? Então, nesse momento,
a inclinação ou declividade, ela está fazendo esse papel de medir essa relação, essa variação, né, de y em relação a x. Então, aqui novamente a gente colocando e agora começando a identificar o que seriam essas variações em x e o que seriam as variações em y, tá? Observem aqui, a gente está com o desenho de uma reta. Estou marcando aqui um ponto. Estou marcando esse ponto aqui, vou chamar o ponto P1. E aqui estou marcando um outro ponto, P2. O P1, o ponto 1, ele tem essas informações aqui. Quem é o valor do x dele, quem é o valor do y dele. É o x1, y1. E o ponto 2 tem as informações x2 e y2. Tá? Então, para a gente achar a inclinação dessa reta, eu vou fazer a variação em y sobre a variação em x, desses dois pontos. Então, dá essa expressão aqui, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Feito isso, a gente conseguir identificar quem seria aquela inclinação, antes da gente partir para, de fato, encontrar quem seria a equação daquela reta ou de qualquer outra reta, a gente pode observar alguns tipos especiais de retas. Né? A gente tem a reta vertical. A reta vertical, o gráfico dela é esse aqui, que está colocado. Observe que ela é uma reta que é paralela a esse eixo dos y. Então, exatamente aqui, como se fosse uma cópia desse eixo, né? Paralelo. Ela está paralelamente, né? Disposta em relação a esse eixo dos y. Para esse tipo de reta, a gente não consegue definir quem é a inclinação dela, tá? A equação da reta vai ser x igual a um valor constante. A gente poderia até colocar x igual a b. Esse azinho aqui seria esse valor aqui. Para a gente definir dessa forma que está aqui essa equação, seria equivalente a dizer que nesse ponto aqui, x vale a, tá? Então, em x do a, eu tenho essa reta vertical. Quando a gente está pensando na reta que é paralela ao eixo do x, a gente tem uma reta que a gente chama horizontal. E aí, essa reta horizontal, a equação dela é y igual a b. Onde é que eu consigo localizar o b? O b seria esse valor aqui, onde ele corta aqui o eixo dos y. E nesse caso, a gente observa que a inclinação é zero, né? Porque lembrando que o formato seria esse aqui. Y é igual a mx mais b. Se eu não tenho essa parcela, é porque o mzinho é zero aqui, tá? A inclinação é nula. Outra forma, que aí é a forma mais comum que a gente vai observar, a forma geral da equação da reta, é aquela que a gente apresentou inicialmente, y é igual a mx mais b, onde esse m é a inclinação ou declividade, e esse bzinho, ele vai representar o ponto onde a minha reta corta o eixo dos y, tá? Então, bzinho a gente identifica rapidamente aqui pelo gráfico, seria esse valor aqui. E o m vai determinar essa inclinação. Se esse m for positivo, a gente tem o formato do gráfico semelhante a esse que está colocado aqui. Tá? Então, para m positivo, a gente teria esse desenho aqui. Vamos anotar aqui. Se a gente tem ó, y igual a mx mais b e o m é maior do que zero, o gráfico seria semelhante a esse que a gente acabou de fazer. Inclinação positiva e corta aqui o eixo em B. Se a gente tiver y igual a mx mais b, mas o m é negativo, e b continua positivo ainda, tá? Então, ele seria assim.
dos eixos. E a gente poderia ainda montar mais algumas configurações, né, de reta, levando em consideração isso. Se o M é positivo, se a inclinação é positiva, ou se ela é negativa, tá? Como o gráficozinho aqui embaixo. A inclinação, nesse caso aqui, é positiva e o valor do B também é positivo, por isso que a gente está desenhando aqui. A gente poderia ter inclinação positiva mais o Bzinho negativo. Como é que ficaria? A minha canetinha aqui. A gente podia ter uma configuração desse tipo aqui. O Bzinho passando por aqui, ó. Abaixo do eixo do X. Sendo um valor negativo, tá? E para cá, de maneira semelhante, a gente podia ter a configuração de ter inclinação negativa e o B negativo. Então, seria uma situação desse tipo aqui. Então, a gente tem essas 4 possibilidades para desenhar o gráfico de uma função linear, né? O gráfico de uma reta, de uma forma mais geral, tá? Fora os casos especiais que a gente já apontou, de reta vertical e de reta horizontal. Quando a gente vai escrever, né, a equação da reta, a gente pode encontrar nomenclaturas diferentes para dizer como é que a minha reta está expressa, tá? O que importa é a gente pensar o seguinte: eu olhar para a equação, eu consigo identificar como funciona aquela equação da reta, como é a inclinação dela, ela é positiva ou é negativa? Onde é que ela está cortando o eixo dos y? Então, eu preciso ter essa rápida identificação quando eu observo a equação de uma reta. Então, uma das formas da gente expressar, né, a equação da reta é através do que a gente chama de forma declividade e interseção. Quando a gente tem esse formato aqui, a gente está dizendo qual é a inclinação, né, ou declividade, e qual é a interseção com o eixo dos y. Quando a gente tem, por exemplo, a equação y é igual a 3x mais 2. Esse 2 aqui, ele vai representar para a gente o nosso Bzinho, né? Isso aqui seria equivalente ao meu B. E esse 3 vai representar a minha inclinação. Então, essa reta, ó, ela intercepta o eixo dos y em 2, esse é o valor do B, e ela tem inclinação positiva. E 3, igual a 3. Já essa reta aqui, y igual a menos x menos 3, a gente identifica que isso aqui vai ser o valor do B, agora é um número negativo. E aqui a inclinação, ó, é menos 1, um valor negativo, tá? Então, aqui, ó, corte tem menos 3 e tem inclinação negativa de 1. Ou então, a gente pode dizer que a inclinação é menos 1, tá? Então, vamos começar a esboçar como é que seria para a gente encontrar algumas informações quando a gente tem sendo fornecido 2 pontos, ou quando a gente tem informação como é que se comporta a inclinação da reta. Então, com algumas dessas informações, a gente consegue montar equações de retas, tá? Então, aqui eu tenho o primeiro exercício para a gente encontrar a equação da reta, que passa pelos pontos 4, 3 e 5, 8, e esboçar como é que seria o gráfico. Deixa eu só anotar aqui, porque eu estou sem... Quando eu mudar para o quadro, eu não vou conseguir visualizar, tá? Então, vamos fazer esse primeiro, depois a gente volta para observar o segundo exercício. Então, aqui, a gente tem 2 pontos, tá? Então, aqui a gente está... a data de hoje é 7, né, de novembro. Então, eu tenho para o exercício 1, 2 pontos, né? O ponto 4, 3 e um outro ponto 5, 8.
Então, esse aqui é um ponto, vou chamar de P1, e aqui vou chamar de P2. A gente pode tentar observar inicialmente como é que esses pontos estão dispostos no plano XY, tá? Então, como é que eu faço isso? Primeiro, eu tento esboçar aqui quem seria, né, os meus eixos. Então, aqui eu tenho o eixo X, o eixo Y. No primeiro ponto, ele tem, ó, o valor do X dele é 4. Aqui, 1, 3, 4. E o valor do Y correspondente é 3. Aqui, 1, 2, 3. A gente faz o cruzamento dessas duas informações para poder marcar quem seria o ponto P1. O ponto P2, né, o valor do X dele é 5, então, logo depois, mas o Y dele é 8, então aqui está em 3, então é mais que o dobro aqui, né? Vamos subir um pouquinho mais aqui. Então, vamos pegar o 8 por aqui, assim, mais ou menos. Aqui, esse 8 com 5. Então, a gente teria esse ponto 2 aqui. E a minha ideia é ter uma reta que vai passar por esses dois pontos. Então, a minha reta, ela vai ter que estar por aqui, assim. Tentar melhorar aqui essa reta. Tentar ligar por aqui. Ver se ele funciona como funciona. Com a cor vermelha. Então, seria uma reta que necessariamente passa por esses dois pontos. Vai parar por aí? Não. A gente vai fazer o comportamento se estender, né? Marcar aqui com um lápis. Então, a gente vai fazer para cá e para cá. E olhar o comportamento dela como um todo, tá? Deixa eu só dar uma pausa aqui para liberar a entrada de alguém. Então, seria isso, tá? Como é que eu faço para a gente encontrar a equação da reta que passa por esses dois pontos e esboçar o gráfico, tá? Vê só, para a gente conseguir encontrar quem seria a equação completa, a gente vai precisar avançar um pouquinho mais, tá? Que eu acho que está um pouquinho mais para frente. O que a gente tem aqui, a gente consegue já tirar algumas informações. Vê só. Eu tenho a informação de dois pontos, então eu consigo achar quem é a inclinação dessa reta. Pelo esboço que eu estou fazendo ali, parece que a inclinação é positiva, tá? Mas vamos confirmar. Quem seria o M aqui? M é a variação em Y sobre variação em X. Quem vai ser a variação em Y, tá? Então, vou pegar ó, o valor de Y desse ponto menos o valor de Y desse ponto. Então, o valor de Y do ponto 2 é 8. Vai ficar 8 menos o valor do Y desse ponto aqui é 3. Sobre a variação em X. 5 menos 4. Então, aqui vai ser 5 sobre 1. O M é igual a 5. Para achar a equação da reta, eu tenho ó, y é igual a mx mais b. Por enquanto, eu sei que existe esse formato. Esse m aqui eu já determinei, ele é 5. Então, y é igual a 5x mais b. E eu preciso achar quem é esse b. O b, ele seria o valor onde a gente tem o encontro, né, do gráfico com o eixo 2y. Só que o que acontece? Com os dois pontos que eu tenho, eu não sei ainda exatamente quem é esse B. Nenhum deles coincidiu, né, de estar passando por aqui. Então, vou precisar de outra estratégia para poder determinar quem seria esse B, tá? Aí a gente vai apresentar como é que a gente encontra. Observem que se a gente fosse pelo esboço inicial, a tendência é que a gente fosse encontrar esse eixo dos Y lá embaixo, né? Então, se a gente fosse estendendo esse comportamento até
cruzar com o eixo, ia ser aqui na parte negativa dos y, tá? É bom observar se isso se conforma. Então, a gente tem uma noção de como é o comportamento, mas aí a gente consegue verificar de fato como ele ocorre, encontrando a equação completa, tá? Então, para a gente encontrar a equação completa, eu vou avançar um pouquinho aqui no quadro branco, no slide tá também, tá? Como faz isso aqui, tem outros exercícios também. Então, a gente vai usar isso aqui, ó. Para a gente encontrar a equação da reta, tendo a inclinação e pelo menos um ponto. Se eu tiver dois, Alessandra, melhor ainda, né? Nesse caso aqui, a gente tem 2 pontos. A gente vai usar esses 2 pontos, usou, né, esses 2 pontos para achar a inclinação. E agora a gente vai escolher um desses 2 pontos para poder montar a equação da reta, tá? Então, vê só, a equação vai ser y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Onde? Eita, x0 e y0 vai ser outro ponto? Não, calma, tá? Onde x0 e y0 é um ponto da reta. Qualquer um, ponto da reta, tá? No nosso problema, a gente tem... Eita. Dois pontos aqui, né? Que são os pontos 4, 3 e o outro 5, 8. A gente já sabe que é a inclinação. E aí a gente agora vai escolher y0 e y0, ou vai ser esse primeiro ponto, ou vai ser esse daqui. Então, a gente pode escolher qualquer um. A gente pode escolher, por exemplo, o primeiro, tá? Então, seja x0, y0, 4, 3. Vejam, minha gente, quando a gente chama o ponto, tá? Nesse caso aqui, de x0 e y0, é para indicar que pode ser qualquer ponto, tá? Vejam que antes, quando a gente estava determinando quem era a inclinação da reta, a gente chamou, né, as coordenadas dos pontos de x1, y1, e para o outro ponto a gente chamou de x2 e y2. A gente já poderia ali, naquele momento inicial, ter chamado as coordenadas de x0, y0 e do outro de x1 e y1, tá? É só para tentar aqui. Agora eu estou chamando esse ponto, que antes eu tinha chamado de x1 e y1, estou chamando ele como sendo meu ponto x0 e y0, que é o ponto que eu vou usar para encontrar a equação da reta, tá? Mas é irrelevante, que a gente poderia, ao invés de estar chamando x0 e y0, a gente poderia estar chamando x1 e y1. A gente poderia estar chamando x2 e y2. O fato é que não nomeei da mesma forma para a gente não ficar achando que se eu chamar de y1 e x1, eu tenho que obrigatoriamente pegar o ponto que eu chamei lá de x1 e y1, tá? Então, aqui não, aqui pode ser qualquer um dos pontos. Então, a gente está optando por escolher o ponto 4 ou 3. Então, o que eu faço é, substituo aqui na equação geral, tá? Então, vai ficar y menos o valor de y0, o valor de y0 é 3, é igual à inclinação, que é 5, x menos o valor de x0, que é 4. Então, y menos 3 é igual a 5x menos 20. E aí, o que é que eu faço agora para concluir? Eu isolo o y aqui desse lado. Então, y vai ser 5x menos 20. O menos 3 passa para o outro lado somando. Então, eu tenho que y é igual a 5x menos 17. E essa vai ser a equação da reta que passa ali por esses dois pontos, o ponto 4, 3 e o ponto 5, 8. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Para cá.
No exercício 2, dada a equação y igual a 4x menos 3, responda. Se x cresce uma unidade, qual a mudança que vai acontecer em y? Depois, se x decresce 2 unidades, qual é a mudança correspondente em y, tá? Então, vamos observar aqui. A equação da reta agora é uma equação diferente, né? Y, a gente já tem. O problema, na verdade, é todo diferente, né? A gente tem já a equação da reta, é 4x menos 3. E a gente quer fazer variações, né? Em uma das variáveis e observar o que acontece na outra, né? Então, vamos lá. Primeiro, fazer x crescer uma unidade e depois x decrescer 2 unidades. Então, vamos lá. Para o 4. Aqui no exercício 2, a equação que a gente tem é y é igual a 4x menos 3. Aí ele pergunta se x aumenta, né? Uma unidade. Qual a mudança em y? Como é que a gente observa isso, tá? A gente tem aqui, ó, y é 4x menos 3. Lembra que a gente comentou quem é a inclinação da reta, né? O mzinho. Ele fornece para a gente a variação em y sobre a variação em x. Quem é meu m aqui para essa equação? Se a gente observar aqui essa equação, né, ela tem esse formato. Y é igual a mx mais b. Então, se a gente fizer uma identificação rápida, quem vai ser o m dessa equação aqui? É 4. E quem vai ser o b dessa equação aqui? É menos 3, tá? Então, agora, o que está acontecendo? Eu estou fazendo o x aumentar uma unidade. Ou seja, estou variando o x em uma unidade. Se o x for 4, eu faço ele aumentar para 5. Ou seja, eu estou fazendo uma variação em x de uma unidade, ok? Se a gente faz essa variação de uma unidade, qual vai ser a variação em y? Se a gente observar essa relação aqui, a gente pode dizer informação sobre isso, tá? Eu tenho aqui que eu quero descobrir agora variações em y. Para observar a variação em y, isso aqui vai ser m vezes a variação em x. Se eu vou fazer somente a variação de uma unidade, então esse ΔX aqui vai ser igual a 1. E meu m? Meu m foi dado, tá? O m é igual a 4. Então, se eu tenho a variação de uma unidade em x, a variação em y vai ser 4 vezes 1. Então, meu ΔY vai ser igual a 4. Variar uma unidade faz com que o y aumente 4 unidades. Né? Uma variação de 4. Porque lembrem, tá? Essa variação sempre é um ponto final menos um ponto inicial. Então, o ponto que vem depois, ele está 4 unidades a mais do que o ponto inicial, tá? No outro momento, ele pede se x diminui 2 unidades. Qual a mudança em y? É semelhante, tá, o raciocínio. A gente parte da mesma lógica. A gente quer observar a variação em y, sabendo qual foi a variação em x. Então, vou observar ΔY vai ser m vezes ΔX. Veja só, aqui ele está dizendo que o x diminui 2 unidades. Então, veja, pensa o seguinte, o x era 2, o x passou a ser
0, tá? Então, ele estava aqui com um x maior e a gente fez uma redução do valor, tá? Reduziu quanto? 2 unidades. Então, essa variação em x, ela vai representar isso. Então, meu ΔX agora ele vai ser negativo, vai ser menos 2. Então, ΔY vai ser o m, que é 4, né? Vamos colocar logo aqui. Está com menos espaço. Vai ser 4. E a variação em y? A variação precisa indicar essa diminuição, tá? Então, a variação vai ser menos 2. Então, ΔY vai ser menos 8. Então, quando a gente reduz 2 unidades em x, isso faz com que a gente tenha uma redução de 8 unidades em y, ok? Então, é condizente aqui com o valor desse m, tá? Então, as variações, elas são proporcionais ao valor da inclinação da reta que a gente está trabalhando. Funções super importantes que a gente vai trabalhar também, que são funções que a gente chama de funções polinomiais. As mais comuns que a gente normalmente tem contato lá no ensino médio são as funções, por exemplo, do segundo grau, funções quadráticas. Inclusive, coloquei aqui até um destaque para a gente lembrar, por exemplo, como é que a gente consegue encontrar as raízes de uma equação usando lá a fórmula de Bhaskara, tá? Então, a gente, nesse momento inicial, quando a gente revisita essas funções, a gente precisa ter, né, esse lembrar, esse olhar para essas funções que a gente já trabalhava, tá? Então, funções polinomiais, elas não são apenas as funções de segundo grau, tá? São qualquer função que ela tem essa característica de ter um polinômio na sua expressão. Então, esses aqui, ó, são exemplos de funções polinomiais. Esse aqui, 3x² mais 2, x à quinta menos 5. O polinômio, ele vai ter esse formato aqui geral. É uma constante, que a gente está chamando aqui de A0, vezes x elevado a n, mais outra constante, vezes x elevado a n menos 1, e assim por diante. O que a gente tem, então, uma função polinomial é a soma ou diferença, né, de vários termos que envolvem potências de x. Então, a gente pode ter funções polinomiais, onde a gente tem todos os termos lá do polinômio. Então, se ele é de grau 2, a gente tem lá a variável x com grau 2, com grau 1, com grau 0. Ou a gente pode ter funções polinomiais quando a gente tem a variável x com grau 5, mas não tem nem com grau 4, nem grau 3, nem grau 2, nem grau 1, mas tem grau 0 constante, tá? Então, tudo isso aqui são funções polinomiais. E de destaque aqui, a gente precisa lembrar como é que funciona a função do segundo grau, tá? Com as primeiras aplicações. Funções racionais são funções que envolvem, né, o quociente, a relação entre dois polinômios, o quociente entre dois polinômios. Sempre que a gente tiver essa relação de divisão de quociente, a gente tem uma função racional. Esse tipo de função a gente precisa ter especial atenção, porque a gente não tem divisão por zero, então a função que aparece aqui no denominador, a gente não pode permitir, né, que ela assuma o valor igual a zero, tá? Então, a gente tem que ter atenção com relação a isso. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de funções racionais. Aqui eu tenho o quociente, né, de duas funções polinomiais. Aqui, ó, x com x mais 1, também dois polinômios, né? Mas as funções racionais, a gente poderia ter outras formas de funções aí nessa relação de quocientes, tá? As funções potências, que a gente se depara, quando a gente olha termos de polinômio também, a gente tem lá potências de x. A função potência, nesse caso, ela se diferencia, né, da função polinomial, porque aqui a gente tem essa relação, essa dependência direta entre o y e a potência de x com um único termo. A gente não tem mais termos combinados ali, como a gente tem na polinomial. Então, a função potência, ela tem esse formato, é x elevado a um expoente qualquer, a gente está chamando esse expoente aqui de n, ou de r, perdão. Então, seriam exemplos de função de potência, função, por exemplo, raiz de x,
que é equivalente à função x elevado a meio, ou a função x elevado a menos 1, que a gente também pode escrever como sendo a função 1 sobre x. Essa função aqui é uma função raiz, essa aqui é uma função recíproca, e essa função aqui é uma função quadrática, né? A potência aqui é de grau 2. Então, esses são exemplos de funções potência. Essa figura que está colocada aqui, ela é uma figura lá do livro do Stewart, não vou acrescentar aqui a fonte, é do livro do Stewart, e ele mostra como é que seria o gráfico de funções potência, pensando em vários graus de potência, né? Então, aqui, ó, grau 1 é uma função linear, grau 2, né, uma parábolazinha simples centrada aqui, que a gente conhece, y igual a x ao cubo, y igual a x à quarta, e aqui y igual a x à quinta. Aqui a gente consegue destacar que funções, ó, de grau 2, grau 4, apresentam um comportamento semelhante. O formato é muito parecido. Isso a gente sempre vai encontrar, né, com potências de grau par. Essas funções, elas são funções que a gente chama funções pares. Tá? Então, elas sempre vão ter esse comportamento aqui. Já as funções y igual a x ao cubo, y igual a x à quinta, são funções que a gente chama de funções ímpares. Observe que o formato também é muito parecido, né? Da x3 com a x5, tá? Mas a gente classifica esse grupo aqui de funções de maneira diferente, né? Então, x2 e x4 a gente classifica como função par. x3, x5 a gente classifica como função ímpar. As funções pares, elas têm a característica de que, se eu pegar um valor de x positivo e o simétrico dele, eu vou encontrar o mesmo valor para y, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu pegar x igual a 1 aqui, eu vou encontrar quem é o valor correspondente do y, é 1. Se eu pegar o simétrico de 1, que é menos 1, eu calcular o valor do y correspondente dele, também vai dar 1. Isso acontece em x ao quadrado, acontece com x à quarta, porque são funções pares. Já que para as funções ímpares, o que acontece? Se eu pegar um ponto aqui, x igual a 1, calculo o y dele. Se eu pegar o simétrico de 1, que seria menos 1, o valor do y vai ser simétrico a esse valor aqui. Então, o f de menos 1, ele vai estar aqui em